Olá, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do canal aqui no YouTube em 2024 e eu reservei esse dia para conversar especialmente com vocês que acreditam naquele ditado de Deus abençoa quem cedo madruga, né? Mas a gente precisa pensar que às vezes não é só uma questão de muito trabalho, de muita motivação, porque aparecem algumas coisas pelo caminho que pode fazer com que você, profissional, acabe ficando desanimada, acabe se comparando e isso acaba minando a sua confiança como profissional. Então vamos mudar o nosso olhar. O vídeo é sobre isso. Quero que vocês repensem esse ano de 2024, como que vocês manejaram a carreira de vocês ao longo desses meses e o que a gente pode modificar no ano que vem. Muito bem, eu sou Virgínia Monteiro Cozinha e para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou psicopedagoga clínica, eu atuo aqui em São Paulo com crianças até os 15 anos de idade. Nesse momento, primeira infância, infância e adolescência. Curte aqui o vídeo, comenta o que você pensa a respeito e não se esqueça de compartilhar com quem você acha que também precisa dessa dica. Bora pro vídeo? Então a primeira coisa que a gente vai falar nesse vídeo é sobre o hábito da reclamação. Eu vou tentar deixar aqui nos links, né? Porque às vezes a gente tenta, mas não consegue. Vou tentar deixar aqui no link para vocês uma matéria da BBC Brasil falando exatamente sobre os malefícios de um cérebro reclamão. Por que eu já abri o vídeo falando sobre isso? Porque às vezes é a gente mesmo se colocando para baixo. É a gente mesmo dizendo, ai, fulana tem muitos pacientes, eu não tenho. O consultório da fulana tá cheio, meu não tá. Ai, eu não tô conseguindo chamar crianças. Ai, eu não tô conseguindo criar vínculo. O seu cérebro acostuma-se à reclamação. É como se ele criasse um caminho. E nesse caminho da negatividade, ele vai fazer com que o seu cérebro acostume-se com você ter uma visão sempre negativa sobre as coisas. É como se você realmente sempre enxergasse o copo meio vazio, ao invés de meio cheio. E isso não é uma positividade tóxica. É você entender a sua realidade, buscar ferramentas para que essa realidade se modifique e aguardar o tempo disso acontecer. Porque muitas vezes chamar crianças para o consultório, criar vínculo com seus pacientes, dar-se bem com suas famílias, né? Aumentar essa cartela de clientes, porque nós trabalhamos como empresa, né? Então nós temos sempre que entender esse lado empresarial. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Então você fez a sua parte, você madrugou, você está trabalhando, você arregaçou suas mangas. Agora é hora de você aguardar esses frutos, né, aparecerem. Isso vai acontecer. Aqui no meu trabalho, uma das coisas que eu sempre curto é que eu não propago muito, eu não sou muito de panfletos. O meu trabalho ele acontece muito com parcerias com escolas, inclusive escolas que eu já trabalhei, e também acontece no boca a boca com as mães. Qual é a dica que eu sempre dou para vocês? Como é que a gente faz parceria com escola? Você até pode mandar um e-mail bem bacana, com algumas coisas explicando quem é você, um pouquinho do seu currículo, um pouquinho do que você faz no seu consultório e enviar aí para todos os e-mails das escolas da sua região. Funciona, tá? Eu já tive resposta fazendo assim. Mas também você, quando tiver um paciente, você pode marcar uma reunião com a escola. Eu, em 2024, no finalzinho do ano, eu posso dizer que para vocês, de todo o coração, que essa foi a minha melhor ferramenta de marketing. É eu conversar com a gestão do meu paciente. Consequentemente, você conversando com a gestão do seu paciente, ela está vendo você, ela está entendendo o seu trabalho, ela tem um olhar diferente sobre o seu papel. Consequentemente, ela acaba pensando em você quando outras crianças nesse mesmo local, nessa mesma escola, também precisam de ajuda psicopedagógica. Então, para mim, foi um diferencial. Realmente, fazer com que essa ponte aconteça entre mim, consultório, família e a escola, realmente foi muito importante para mim. Então, eu não fiquei apenas no relatório.
A cada 3 meses eu dou um oi pra escola, pergunto como a criança tem se desenvolvido. É trabalhoso? É trabalhoso, mas lembra do ditado? Deus abençoa quem cedo madruga. Então, arrasta aí suas mangas, deixa aí os punhos de luta e bora trabalhar. Porque, na verdade, o nosso trabalho, ele é um trabalho multidisciplinar. Para que eu faça um bom trabalho, eu preciso saber quem é a fono do meu paciente, quais são as coisas que ela tem trabalhado, quais são as coisas que nós duas juntas não precisamos mais focar. E aí a gente pode passar para uma próxima etapa desse tratamento do nosso paciente, né, em comum. E isso acontece também com a escola, isso acontece também com os professores, isso acontece com outros profissionais da equipe. Eu acredito que a equipe médica em si, neurologistas, eu acho que é um pouquinho mais complexo da gente alcançar, mas não evitem mandar mensagem, tá bom? Pega o nome da pessoa, pega o contato da pessoa com a família e manda uma mensagem de WhatsApp dizendo quem é você. Se apresenta. Se a pessoa tiver um tempinho na agenda dela e se ela tiver interesse em dar continuidade a essa parceria, você vai ter resposta. Já tive resposta, sim, da parte da neurologia e foi muito legal. É uma pessoa que pensa em mim e eu sempre penso nela quando eu preciso fazer encaminhamentos. Então, pensem sempre nisso. Quais outras ferramentas eu posso utilizar? Eu posso fazer panfletos, eu posso distribuir panfletos colocando nas caixinhas de correio das escolas, eu posso esperar um boca a boca eficiente de pais que confiaram no meu trabalho, eu posso mandar e-mails, principalmente agora no mês de janeiro, né, para as escolas. Mas eu também posso utilizar esse vínculo que foi criado comigo e a família para conhecer a gestão do meu paciente. Então eu acho que fica aí uma dica super legal para que vocês possam colocar aí na manga durante o seu 2025 e aí você tem outra coisa bacana para te ajudar a fomentar, a trazer mais crianças para o seu consultório, né, e fazer com que o seu nome, aos poucos, né, ele vá sendo lembrado na região onde você trabalha. Agora eu quero falar com você que acabou de começar, tá? Vamos supor que tudo isso que eu contei nos minutos atrás não seja o seu caso. Você acabou de alugar uma sala, você acabou de montar um espaço na sua casa, você está começando, tá bom? Para você, qual é a principal dica que eu te dou? Tenha uma voz, sabe, por trás do seu trabalho. Alguém em que você confia, alguém que você admira, conselhos que você acha que vão ser práticos para o seu dia a dia e siga essa voz. Quando a gente começa na profissão, a gente segue 20, 30 profissionais diferentes. Eu tô falando chutando baixo, porque a gente sai seguindo todo mundo, né? E aí o que acontece? Cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Cada profissional tem o seu público específico. E cada profissional tem o seu nicho. Quando eu digo público específico, significa assim, ó. Ele tá trabalhando com educação infantil, tá trabalhando com idosos, tá trabalhando... Mas ele também tem o nicho dele de página. Então, ali na rede vizinha, que eu nunca sei se aqui pode falar o nome, às vezes ele é um especialista que cuida de idosos ou de adultos, como psicopedagogo, porém, na página da rede vizinha, o nicho é para falar com professores, o nicho é para falar com pais e mães, o nicho é para falar com, eu não sei, dar cursos, né? Vender ali aquela parte de infoprodutos e assim por diante. Então você também precisa entender esse diferencial, qual é o seu interesse, né? O que você procura como conhecimento. Então isso também conta muito, assim. Eu posso seguir um profissional, por exemplo, que eu percebo que trabalha diretamente com TDAH. Eu percebo que trabalha diretamente com autismo. Ou eu percebo que trabalha diretamente com jovens e adultos. Mas também preciso prestar atenção se o nicho dessa pessoa na sua rede social também tem a ver com o meu tipo de trabalho. E aí você precisa entender se vale ou não a pena seguir essa pessoa, né? Porque às vezes o que ela fala na rede social não se adequa ao meu jeito de trabalhar. Outra coisa interessante é o jeito de trabalhar. A gente pode falar da mesma profissão, a gente estuda muito, a gente lê muito, mas se eu trabalho com educação infantil, meu assunto vai ser um. Se eu trabalho com educação fundamental,
meu assunto vai ser outro. Porque ensino fundamental 1, acho que o 1, né? Ele tem já uma mudança bem bacana, porque o foco é mais a questão da alfabetização. No ensino fundamental 2, a gente está falando muito de matérias específicas, de blocos de matérias, né? A gente fala de matemática, de física, de química, de biologia, a gente está falando de outros assuntos. Então, se é o seu interesse, você precisa seguir profissionais que falem sobre esses assuntos, tá? Vamos supor que você esteja estudando aí sobre adolescência, sobre jovens. Então, você também tem que procurar seguir profissionais que falem sobre esse nicho que você tanto gostou. Agora, ouvir todas essas pessoas de nada vai adiantar para você, porque vai atrapalhar o seu raciocínio. Então, vamos supor aqui no meu caso, tá, Virgínia? Eu trabalho especificamente com alfabetização dentro dos transtornos. Esse é o meu trabalho, tá? Quando acontece de eu escolher o nicho que eu quero trabalhar, eu estou falando nos meus stories, nos meus posts, sobre transtornos do neurodesenvolvimento e de que forma a gente pode fomentar o aprendizado deles. Então tá casado com o meu trabalho. Mas não necessariamente isso vai acontecer em toda a página que você seguir. Às vezes a pessoa trabalha com uma coisa, mas os infoprodutos dela vão falar sobre outras coisas. Na minha página eu amo falar com vocês profissionais, mas eu amo especificamente falar com professores. Por isso que as dicas de intervenção nos stories, elas são legais, porque os professores podem se inspirar e pensar... Ai, que lindos pássaros! Os professores podem se inspirar e pensar de que maneiras eu posso trabalhar com aquela demanda em sala de aula, que brincadeiras, que atividades, que coisas eu posso fazer para que aquela minha criança em sala de aula tenha produtividade. E o que adiantaria para mim seguir alguém que fale sobre intervenção adulto, intervenção na parte do idoso? Não sei nem o que dizer, assim, porque são ótimos trabalhos. Mas se eu começar a escutar coisas diferentes do meu campo de atuação, são informações desnecessárias. E eu não preciso encher a minha mente com essas informações desnecessárias. Deu pra entender? Se você não entendeu, escreve aqui nos comentários que a gente bate um papo sobre isso. Então você tem que ouvir coisas do seu nicho para que ajude você a crescer em sentido profissional dentro do seu nicho. E sempre pensar em coisas assim, ó. Dentro da minha profissão, eu sou psicopedagoga. Eu não preciso me preocupar tanto com a pedagoga, mas com a parte da psicologia, da neurologia, da neuropsicopedagogia. Isso eu preciso me preocupar muito. Acho que uma das coisas mais importantes que eu tenho para dizer aqui no vídeo é que mistura-se muito no começo da nossa carreira o ser professor com o ser profissional clínico. E precisa soltar um pouquinho a mão do professor. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Porque a gente precisa deixar um pouquinho o professor de lado para entender o cérebro da criança, para entender quais áreas eu vou fomentar durante as minhas intervenções e quais coisas específicas eu tenho que entender. Por exemplo, se ela está com problema na alfabetização, será que é alguma coisa na área de Broca? Será que é alguma coisa no campo da fala, no campo da linguagem, no campo matemático? Eu preciso entender. Eu preciso entender se ela está na rota fonológica, se ela está na rota lexical, como que eu levo de uma rota para outra. Eu preciso entender. Eu preciso saber o que acontece no cérebro humano. Então eu tenho que estudar desenvolvimento humano. Eu preciso saber. Inclusive eu falo pouco sobre isso na minha página. Em 2025 quero dar uma mudada, mas esse é o próximo vídeo, as coisas legais que eu quero trazer pro canal e também pra rede vizinha, para que a gente converse mais e cresça mais, né, em sentido profissional. Então, para você que tá começando, é muito legal, tá bom? Segue mesmo, segue bons profissionais, pessoas que estão na área há décadas, há anos, que são competentes naquilo que fazem, mas toma cuidado para que essas vozes não se misturem. E ao invés de você seguir um só pensamento, você começa a falar assim, ó: puxa, mas a fulana não concorda com esse jeito de atuar. Ih, mas a ciclana não gosta que faz isso, hein? Quer um exemplo bem legal? Provas piagetianas. Isso é uma discussão gigante entre nós. Na nossa área, a gente tem turma do e turma do E aí fica muito complexo a gente ficar
discutindo, ouvindo milhares de opiniões a respeito. Se você acha que você precisa, se você acha que é uma coisa importante para você, eu acho que você realmente pode pensar nisso. Eu acho que realmente você pode seguir a sua intuição. Eu preciso de provas PGT-ANS para trabalhar, porque essa criança precisa disso. Agora, se a criança não precisar, você pensa em outros instrumentos. Mas tenta não fazer o que o outro faz. Tenta começar a entender o seu público, suas crianças, a necessidade de cada uma delas, para que você tenha o seu próprio caminhar. No mais, é isso. Faça o seu 2025 melhor, tá? Não tem gente fazendo assim, ó, como poderia ficar triste se em 2024 eu... Faça a mesma coisa com o seu trabalho. Pensa nas coisas que você ganhou, nas coisas legais que você aprendeu, em como você se desenvolveu como profissional, quantas coisas novas você aprendeu. E aí você para e agradece. Agradece, inclusive, elogiando você mesma. Acho que muitas das coisas que faltam em nós profissionais é dizer parabéns pra mim mesmo, sabe? A gente parar de se comparar o tempo todo com os outros e olhar pra gente e falar, caramba, que ano legal, quanta coisa bacana aconteceu na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? O equilíbrio que eu consegui encontrar entre as duas coisas. E aí você vai começar a curtir e a olhar pra você mesmo com um outro olhar, tá? Então, em 2025, a gente vai pensar mais nisso, né? De que formas eu posso propagar o meu trabalho, gostar do meu trabalho, entender que esse trabalho está acontecendo e de que forma eu posso aumentar, então, essa minha cartela de clientes. Então, já sabe, você pode panfletar, você pode fazer parceria com escolas, você pode fazer um bom boca a boca com os pais, você pode fazer posts pagos em redes sociais, que isso também ajuda muito, dá uma vinculada bem legal, e fazer de tudo o que você puder, arregaçar as mangas, para que o resto a gente receba como bênçãos, como ajuda, porque a gente precisa de Deus para tudo. É uma ignorância dizer que não. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero de verdade que tenha sido muito bacana, tanto para você profissional quanto para você que está começando. Não se esqueça de comentar, escreva nos comentários o que vocês pensam a respeito. Deem conselhos bacanas para os seus colegas. Os comentários servem para isso, para a gente fazer uma troca, desde que se mantenham paz nos fóruns, obviamente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.